Em um quintal comum, uma mulher encontrou algo inesperado. Um antigo bunker enterrado há décadas guardava segredos além da compreensão. Animais misteriosos pareciam observá-la na escuridão. Quando chamou a polícia, a verdade finalmente veio à tona. Antes de ouvir esse relato surpreendente, não se esqueça de acompanhar nossas histórias repletas de mistério e aventura. Clara e Ricardo sempre sonharam em ter uma casa própria. Após anos de economia e planejamento, finalmente conseguiram comprar uma propriedade antiga nos arredores de São Paulo. Uma residência dos anos 40, que apesar de precisar de algumas reformas, tinha um charme único e um quintal espaçoso que prometia ser o cenário perfeito para as reuniões familiares que tanto almejavam. A mudança aconteceu em um sábado ensolarado de primavera. O casal estava animado, desempacotando caixas e organizando seus pertences, quando Ricardo decidiu explorar melhor o depósito nos fundos do terreno. Era uma construção sólida, com paredes grossas e uma porta de madeira maciça que rangia ao ser aberta. O lugar estava coberto por uma camada espessa de poeira e teias de aranha, com móveis antigos empilhados nos cantos. Enquanto organizava o espaço, Ricardo notou algo estranho no piso. Sob um pesado armário de carvalho, havia uma irregularidade no concreto, que parecia destoar do resto do chão. Intrigado, chamou Clara para ajudá-lo a mover o móvel. O que encontraram deixou os dois boquiabertos. Uma escotilha metálica, perfeitamente circular, estava embutida no solo. Ricardo, você tem ideia do que pode ser isso? Clara perguntou, passando os dedos pela superfície fria do metal. A escotilha tinha marcações em alto relevo e um mecanismo de travamento que parecia complexo demais para uma simples porta de porão. Não faço ideia, mas isso definitivamente não é uma estrutura comum, respondeu Ricardo, estudando o mecanismo com crescente curiosidade. Veja estas inscrições, parecem ser em alemão. Clara, que sempre foi fascinada por história, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A casa tinha sido construída durante a Segunda Guerra Mundial, uma época em que o Brasil vivia um período de intensas transformações políticas e sociais. Sua mente começou a formular teorias sobre o que aquela escotilha poderia esconder. O casal passou as horas seguintes tentando decifrar como abrir a estrutura metálica. Ricardo, engenheiro de formação, estava particularmente intrigado com o sistema de travamento. Após várias tentativas, conseguiram finalmente destravá-la. O mecanismo cedeu com um ruído metálico profundo, liberando uma nuvem de poeira que fez os dois tossirem. Quando a poeira baixou, viram uma escada que descia, em espiral para a escuridão. O ar que subia era frio e tinha um odor peculiar, uma mistura de metal oxidado e terra úmida. Clara apontou sua lanterna para baixo, mas o feixe de luz se perdia na escuridão antes de alcançar o fundo. Deveríamos chamar alguém? Perguntou. Clara, sua voz traindo uma mistura de apreensão e excitação. Isso pode ser perigoso. Ricardo, no entanto, já estava com um pé na escada. Vou dar uma olhada rápida. Você fica aqui em cima com a lanterna, mantendo contato visual comigo. Se algo parecer estranho, subo imediatamente. Clara concordou relutantemente, seu coração acelerado, enquanto observava o marido começar a descida. A cada degrau que Ricardo descia, o som metálico ecoava pelo túnel, criando uma sinfonia inquietante que parecia despertar algo nas profundezas. Quando Ricardo chegou ao pé da escada, sua voz ecoou de volta. Clara, você não vai acreditar no que estou vendo. É um túnel. Parece se estender por vários metros. Há equipamentos antigos nas paredes, fios elétricos. Isso deve ter sido algum tipo de instalação secreta. Enquanto Ricardo explorava o primeiro trecho do túnel, Clara notou algo ainda mais intrigante. Marcas estranhas nas paredes do túnel, visíveis à luz da lanterna. Não eram simples rachaduras ou danos causados pelo tempo, pareciam símbolos deliberadamente gravados no concreto. Ricardo, você está vendo estes símbolos? Parecem runas ou algo assim. Clara chamou, sua voz tremendo ligeiramente. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Um vento inexplicável soprou do fundo do túnel,
trazendo consigo um som que fez os pelos da nuca de Clara se arrepiarem, um murmúrio baixo e gutural como se o próprio lugar estivesse vivo e respirando. "Ricardo, você ouviu isso?" Clara perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. "Ouvi. Deve ser apenas o vento passando por alguma abertura", respondeu ele, mas sua voz traía incerteza. O casal decidiu que precisavam de ajuda profissional para explorar adequadamente aquela descoberta. Clara lembrou-se de seu irmão, André, que trabalhava como arqueólogo no Museu Paulista. Ele seria a pessoa perfeita para ajudá-los a entender o que haviam encontrado. Enquanto subiam para fazer a ligação, Clara não conseguia tirar da cabeça aquele som estranho. Tinha certeza de que, por um breve momento, havia distinguido palavras naquele murmúrio. Palavras em uma língua que não conhecia, mas que pareciam carregadas de significado. Ricardo, sempre mais pragmático, já estava fazendo planos para uma exploração mais detalhada. "Vamos precisar de equipamentos adequados, lanternas mais potentes, talvez até máscaras de proteção. Não sabemos há quanto tempo esse lugar está fechado." Clara concordou, mas algo em seu íntimo lhe dizia que estavam apenas arranhando a superfície de um mistério muito maior. Enquanto fechavam a escotilha, ela não pôde deixar de notar como o metal parecia vibrar levemente sob seus dedos, como se respondesse a um pulso distante e ancestral. Naquela noite, deitada em sua nova cama, Clara não conseguia dormir. Seus pensamentos voltavam constantemente para o túnel sob sua casa. As sombras em seu quarto pareciam dançar de forma diferente, e ela poderia jurar que nos momentos mais silenciosos da madrugada ainda podia ouvir aquele murmúrio distante chamando-a para descobrir seus segredos. O que eles haviam encontrado ia muito além de um simples bunker da Segunda Guerra Mundial. Clara tinha certeza disso. Havia algo mais naquele lugar, algo que desafiava a compreensão comum. E amanhã, com a ajuda de André, eles começariam a desvendar esses mistérios. Enquanto o sono finalmente a alcançava, Clara não imaginava que sua vida estava prestes a mudar completamente. O que começara como uma simples mudança para uma casa nova estava se transformando no início de uma jornada que revelaria segredos guardados por décadas, entrelaçando história, mistério e forças que desafiavam a explicação racional. O amanhecer trouxe uma névoa fina que pairava sobre o quintal da nova casa de Clara e Ricardo, como se a própria natureza quisesse manter os segredos da propriedade escondidos por mais algum tempo. O casal havia dormido pouco, suas mentes repletas de perguntas sobre o que haviam descoberto na noite anterior. André, o irmão de Clara, chegou logo cedo, trazendo consigo uma mala cheia de equipamentos. Seu rosto normalmente sério estava iluminado pela empolgação de um possível achado histórico. "Então, onde está esse bunker misterioso de vocês?" perguntou ele, mal contendo seu entusiasmo. Clara e Ricardo o guiaram até o depósito. Ao ver a escotilha, André assobiou baixinho, impressionado. "Isso é fascinante. A construção parece ser da época da Segunda Guerra Mundial, mas há algo diferente." Equipados com lanternas potentes, máscaras de proteção e uma corda de segurança, os três se prepararam para descer. André insistiu em ir na frente, sua experiência em explorações arqueológicas o tornando o mais indicado para liderar o grupo. À medida que desciam a escada em espiral, o ar ficava cada vez mais denso e frio. Clara não pôde deixar de notar que o murmúrio que ouvira na noite anterior parecia mais nítido agora, como se a presença deles tivesse despertado algo nas profundezas do túnel. Ao chegarem ao pé da escada, André começou imediatamente a examinar as paredes. "Vejam estas marcações", disse ele, passando os dedos sobre os símbolos que Clara havia notado antes. "Parecem uma mistura de runas nórdicas com algo mais, algo que não reconheço." Ricardo, por sua vez, estava mais interessado na estrutura do lugar. "A engenharia aqui é impressionante. Para a época, construir algo assim tão profundo e bem preservado deve ter exigido recursos e conhecimentos avançados." Enquanto avançavam pelo túnel, a luz de suas lanternas revelava uma série de câmaras laterais.
Algumas pareciam ter sido usadas como depósitos, outras como possíveis dormitórios. Mas foi na terceira câmara que fizeram uma descoberta surpreendente. "Meu Deus!" exclamou André, sua voz ecoando pelas paredes de concreto. "Isto é incrível!" A câmara era circular, com cerca de 10 metros de diâmetro. No centro havia uma mesa de pedra coberta de inscrições. Ao redor dela, nas paredes, estavam pintados murais elaborados que pareciam contar uma história. Clara se aproximou dos murais, fascinada. As imagens mostravam figuras humanas interagindo com criaturas que pareciam saídas de lendas. Lobos de olhos dourados, corvos portando mensagens em suas garras e um majestoso cervo cujos chifres pareciam tocar as estrelas. "Isso não faz sentido", murmurou André, examinando as pinturas de perto. "Estes estilos artísticos, alguns parecem ter séculos de idade, enquanto outros poderiam ter sido feitos ontem." Ricardo, que estava examinando a mesa de pedra no centro, chamou a atenção dos outros. "Venham ver isto. Parece haver um mecanismo aqui." No centro da mesa, havia um círculo dividido em seções, cada uma com um símbolo diferente. Ricardo pressionou um deles e, para surpresa de todos, ouviu-se um clique metálico vindo das paredes. "Esperem", disse Clara subitamente. "Vocês estão ouvindo isso?" Som baixo e rítmico preencheu a câmara como um coração batendo nas profundezas da terra. À medida que o som crescia, as pinturas nas paredes pareceram ganhar vida, as cores ficando mais vibrantes, quase pulsando com o ritmo. André, sempre o cientista, tentou racionalizar. Deve haver algum mecanismo hidráulico antigo que foi ativado, talvez ligado a um lençol freático subterrâneo. Mas Clara sabia que era mais do que isso. Ela podia sentir uma energia no ar, algo antigo e poderoso que transcendia explicações científicas. Seus olhos foram atraídos para uma parte específica do mural, onde a figura de uma mulher, cujo rosto estranhamente se assemelhava ao seu, estendia a mão em direção ao cervo místico. Sem pensar, Clara estendeu sua própria mão, tocando a pintura. No instante em que seus dedos fizeram contato com a parede, uma onda de energia percorreu seu corpo. Visões rápidas e confusas invadiram sua mente. Florestas antigas, rituais sob a luz da lua e criaturas que desafiavam a compreensão humana. "Clara!" A voz de Ricardo a trouxe de volta à realidade. "Você está bem?" Ficou pálida de repente. Ela piscou desorientada. Eu vi algo. Como se este lugar quisesse me mostrar sua história." André olhou para a irmã com uma mistura de preocupação e curiosidade científica. "O que exatamente você viu?" Antes que Clara pudesse responder, um novo som ecoou pelo túnel. Passos. Alguém ou algo estava se aproximando da câmara onde estavam. Os três ficaram em silêncio, as lanternas apontadas para a entrada. A tensão era palpável. O ar parecia eletrizado. Os passos ficavam mais próximos, mais nítidos. Então, uma figura emergiu das sombras. Era um homem idoso, vestindo roupas simples e carregando uma lanterna antiga. Seu rosto enrugado mostrava uma mistura de surpresa e resignação. "Eu sabia que este dia chegaria", disse ele, sua voz rouca, mas firme. "Vocês finalmente encontraram o caminho para cá." Clara deu um passo à frente, sentindo instintivamente que este homem era a chave para muitas de suas perguntas. "Quem é você? O que é este lugar?" O velho sorriu, um sorriso que parecia carregar o peso de muitos segredos. "Meu nome é Jerônimo, e eu sou o guardião deste lugar há mais tempo do que posso me lembrar. Quanto ao que é este lugar, bem, isso é uma história longa e complexa." Ele fez um gesto abrangente com a mão, indicando os murais e a mesa de pedra. "O que vocês veem aqui é apenas a ponta de um iceberg muito maior. Este bunker, como vocês o chamam, é na verdade um portal, um ponto de encontro entre o mundo que vocês conhecem e outro muito mais antigo e misterioso." André, sempre cético, interveio. "Um portal? Isso é impossível. Deve haver uma explicação científica para tudo isso." Jerônimo riu suavemente. "Ah, meu jovem, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a sua filosofia. Este lugar existe há milênios, muito antes de qualquer guerra ou nação moderna.
Os símbolos que vocês veem, as criaturas nos murais, tudo isso faz parte de uma história que remonta aos primórdios da humanidade. Clara, sentindo que havia uma conexão profunda entre ela e este lugar, perguntou: "E por que nós? Por que agora?" O velho guardião olhou diretamente nos olhos de Clara, e ela sentiu como se ele pudesse ver através de sua alma. "Porque você, minha querida, é parte dessa história. Assim como eu fui escolhido para guardar este lugar, você foi escolhida para revelar seus segredos ao mundo." Naquele momento, como que respondendo às palavras de Jerônimo, os murais começaram a brilhar com uma luz própria, suave, mas inegável. As figuras dos animais, o lobo, o corvo, o cervo, pareciam observar o grupo com uma inteligência além da compreensão humana. Ricardo, que até então estava em silêncio, finalmente falou: "Isso é inacreditável. O que devemos fazer agora?" Jerônimo sorriu novamente, desta vez com um brilho de expectativa em seus olhos cansados. "Agora, meus jovens, começamos a verdadeira jornada. Há muito a aprender, muito a descobrir, mas lembrem-se, com grande conhecimento vem grande responsabilidade." Ele se virou para Clara, estendendo uma mão enrugada. "Você, em particular, terá um papel crucial. Está preparada para aceitar o desafio?" Clara olhou para Ricardo, depois para André e finalmente de volta para Jerônimo. Ela sentiu o peso da história, do mistério e do destino sobre seus ombros. Com um profundo suspiro, ela assentiu. "Estou pronta", disse ela, sua voz firme apesar do turbilhão de emoções em seu peito. Enquanto Clara aceitava a mão de Jerônimo, o som rítmico que preenchia a câmara aumentou de intensidade. As luzes nas paredes pulsaram mais forte. E por um momento, todos ali presentes sentiram como se estivessem no limiar de dois mundos, o conhecido e o desconhecido, o presente e um passado ancestral que se recusava a ser esquecido. A jornada, que começara com a compra de uma casa antiga, estava prestes a se transformar em algo muito maior, algo que mudaria não apenas as vidas de Clara, Ricardo e André, mas potencialmente o entendimento da própria história da humanidade. E assim, nas profundezas daquele bunker misterioso, sob a luz pulsante de murais ancestrais, uma nova página da história começava a ser escrita. Na câmara subterrânea, parecia vibrar com uma energia antiga e poderosa. Clara, ainda segurando a mão de Jerônimo, sentia como se estivesse conectada a algo muito maior do que ela mesma. Ricardo e André observavam a cena com uma mistura de fascínio e apreensão. Jerônimo soltou suavemente a mão de Clara e se dirigiu ao centro da sala, onde a mesa de pedra com símbolos misteriosos aguardava. "Esta mesa", ele começou, "é mais do que parece. É um mapa, um calendário e uma chave, tudo ao mesmo tempo." Ele passou a mão sobre os símbolos entalhados e, para o espanto de todos, eles começaram a brilhar com uma luz suave, cada um em uma cor diferente. Cada símbolo representa uma constelação, um momento no tempo e um portal para um lugar diferente. André, ainda lutando para conciliar o que via com seu entendimento científico do mundo, perguntou: "Mas como isso é possível? Estamos falando de magia." Jerônimo sorriu pacientemente. "Magia, ciência, são apenas palavras para descrever o que não entendemos completamente. O que vocês veem aqui é o resultado de um conhecimento ancestral, uma compreensão profunda das forças da natureza que foi esquecida pelo mundo moderno." Clara, sentindo-se cada vez mais em sintonia com o lugar, aproximou-se da mesa. "E qual é o nosso papel nisso tudo?" "Vocês", Jerônimo respondeu, olhando diretamente para Clara. "São os novos guardiões. Por gerações, minha família protegeu este lugar mantendo-o oculto do mundo exterior. Mas chegou a hora de revelar seus segredos, de usar seu poder para o bem da humanidade." Ricardo, que até então estivera examinando os murais nas paredes, voltou sua atenção para o grupo. "Mas por que agora? Por que nós?" Jerônimo apontou para um dos murais, onde a figura que se assemelhava a Clara estava retratada. "Não, é coincidência que vocês encontraram este lugar. Clara,
Você carrega em seu sangue a linhagem dos antigos guardiões. Seu encontro com este lugar estava predestinado há séculos. As palavras de Jerônimo caíram como um peso sobre Clara. Ela sempre sentira uma conexão inexplicável com o passado, um fascínio por histórias antigas e lugares misteriosos. Agora, tudo fazia sentido. "O que devemos fazer então?" perguntou. Ela, sua voz tremendo ligeiramente com o peso da responsabilidade. Jerônimo se moveu para um dos cantos da sala, onde uma pequena reentrância na parede escondia uma caixa de madeira ornamentada. Ele a abriu cuidadosamente, revelando um conjunto de pergaminhos antigos e um medalhão de prata com inscrições complexas. "Estes", ele disse, entregando os itens a Clara, "são os registros dos guardiões anteriores e a chave para ativar completamente os portais. Com eles vocês poderão explorar os segredos deste lugar e aprender a usar seu poder." André, sempre o pesquisador, não pôde conter sua curiosidade. "Esses pergaminhos, de que época são?" "Alguns remontam a milhares de anos", respondeu Jerônimo. "Contém conhecimentos de civilizações há muito esquecidas, segredos da natureza que a ciência moderna ainda não conseguiu decifrar." Enquanto Clara examinava o medalhão, sentiu uma vibração suave emanando dele, como se respondesse ao seu toque. Ricardo, percebendo a magnitude do que estavam prestes a embarcar, colocou uma mão no ombro da esposa em um gesto de apoio. "Isso é uma responsabilidade enorme", disse ele. "Como podemos ter certeza de que estamos prontos para isso?" Jerônimo sorriu gentilmente. "Ninguém está completamente pronto para um destino assim. Mas vocês foram escolhidos e, acreditem, têm a força necessária dentro de si." Nesse momento, um som suave começou a emanar das paredes da câmara. Era uma melodia etérea, quase hipnótica, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. "O que é isso?" perguntou André, olhando ao redor confuso. "É o chamado", respondeu Jerônimo. "O lugar está reconhecendo seus novos guardiões." Clara fechou os olhos, deixando-se envolver pela música misteriosa. Em sua mente, imagens começaram a se formar. Florestas antigas, civilizações perdidas, criaturas de lenda caminhando entre os homens. Ela viu portais se abrindo para mundos além da imaginação, conhecimentos capazes de mudar o curso da história. Quando abriu os olhos, Clara notou que os murais nas paredes haviam mudado. As figuras pareciam ter se movido, contando uma nova história. A história deles, os novos guardiões. "Isso é incrível", sussurrou ela. Jerônimo assentiu. "Este é apenas o começo. Há muito mais para aprender, muito mais para descobrir." Ricardo, sempre prático, perguntou: "E quanto à nossa vida lá em cima? Como vamos conciliar isso com, tudo isso aqui embaixo?" "A vida de um guardião não é fácil", admitiu Jerônimo. "Terão que encontrar um equilíbrio entre os dois mundos. Mas lembrem-se, o que vocês farão aqui pode mudar o mundo lá fora de maneiras que nem imaginam." André, que estivera examinando os pergaminhos, levantou a cabeça, com uma expressão de espanto. "Esses textos falam de curas para doenças que consideramos incuráveis, de fontes de energia limpa e ilimitada, de formas de comunicação que desafiam as leis da física como as conhecemos." Jerônimo sorriu. "Agora você começa a entender a importância deste lugar. Não é apenas sobre poder ou conhecimento, mas sobre como usá-los para o bem da humanidade." Clara, segurando o medalhão firmemente, sentiu uma onda de determinação percorrer seu corpo. "Por onde começamos?" "Pelo início", respondeu Jerônimo, movendo-se em direção a uma das passagens que saíam da câmara central. "Há outras salas, outros segredos a serem revelados. Mas lembrem-se, cada descoberta traz consigo uma escolha, uma responsabilidade." Enquanto o grupo se preparava para explorar mais profundamente os mistérios do bunker, Clara não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. De uma simples mudança para uma casa nova, ela e Ricardo haviam se tornado guardiões de segredos antigos, com o potencial de mudar o mundo. André, por sua vez, via diante de si a oportunidade de fazer descobertas
que revolucionariam diversos campos da ciência. Seu ceticismo inicial havia dado lugar a uma empolgação quase infantil. Ricardo, sempre o pilar de apoio, olhou para Clara com um misto de orgulho e preocupação. "Estamos juntos nisso, não importa o que aconteça", disse ele, apertando a mão da esposa. Jerônimo, observando o grupo com um olhar sábio e gentil, fez um gesto convidativo. "Vamos, há muito a ser visto e aprendido. O caminho à frente não será fácil, mas prometo que será uma jornada como nenhuma outra." E assim, guiados pela luz suave emanada pelo medalhão de Clara, o grupo adentrou os corredores misteriosos do bunker. A cada passo, sentiam que estavam se afastando do mundo que conheciam e adentrando um reino de possibilidades infinitas. As paredes ao redor deles pareciam sussurrar segredos antigos, e no ar pairava a sensação de que estavam prestes a desvendar mistérios que haviam permanecido ocultos por milênios. Clara, Ricardo e André trocaram olhares, uma mistura de excitação e apreensão em seus rostos. Eles sabiam que, a partir daquele momento, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O que começara como uma simples mudança para uma casa nova havia se transformado no início de uma aventura épica, uma jornada que os levaria a explorar os limites entre o conhecido e o desconhecido, entre o passado e o futuro, entre a ciência e o que muitos chamariam de magia. Com Jerônimo liderando o caminho, os novos guardiões do bunker misterioso se preparavam para enfrentar desafios inimagináveis e fazer descobertas que poderiam mudar o curso da história humana. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: a aventura de suas vidas estava apenas começando. O grupo avançava pelos corredores sinuosos do bunker, guiados pela luz suave do medalhão de Clara. À medida que se aprofundavam, o ar ficava mais denso, carregado de uma energia quase palpável. Jerônimo liderava o caminho, sua figura idosa movendo-se com uma agilidade surpreendente. "O que vocês estão prestes a ver", disse Jerônimo, parando diante de uma porta ornamentada, "é o coração deste lugar. É aqui que os elementos se encontram e onde o verdadeiro poder deste santuário reside." Com um movimento suave, ele empurrou a porta, revelando uma câmara circular impressionante. No centro, 4 pilares se erguiam, cada um emanando uma luz diferente: vermelho, azul, verde e branco. Clara sentiu uma atração imediata pelo pilar vermelho. Sem perceber, ela deu um passo em sua direção, como se fosse puxada por uma força invisível. "Cuidado", advertiu Jerônimo gentilmente. "Cada pilar representa um elemento: fogo, água, terra e ar. Eles respondem à energia de cada guardião de maneira única." Ricardo, fascinado, aproximou-se do pilar azul. "É incrível", murmurou ele. "Posso sentir. É como se a própria água estivesse viva dentro dele." André, sempre o cientista, examinava o pilar verde com ceticismo e curiosidade. "Isso desafia todas as leis da física que conheço. Como isso é possível?" Jerônimo sorriu. "A natureza tem muitos segredos, meu jovem. O que vocês veem aqui é a manifestação pura dos elementos fundamentais que compõem nosso mundo." Clara, ainda atraída pelo pilar vermelho, estendeu a mão hesitantemente. No momento em que seus dedos tocaram a superfície, uma onda de calor percorreu seu corpo. Visões de chamas dançantes e vulcões adormecidos inundaram sua mente. "O fogo reconhece você, Clara", disse Jerônimo. "Ele vê a paixão e a força dentro de sua alma." Ricardo, inspirado pela ação de Clara, tocou o pilar azul. Imediatamente, sentiu uma sensação refrescante, como mergulhar em um lago cristalino. Imagens de oceanos profundos e rios serpenteantes fluíram por sua consciência. André, após um momento de hesitação, colocou a mão no pilar verde. Uma sensação de estabilidade e crescimento o envolveu, acompanhada por visões de florestas antigas e montanhas majestosas. O pilar branco, representando o ar, permaneceu intocado, sua luz pulsando suavemente como se esperasse por alguém. "Cada um de vocês tem uma afinidade natural com um elemento", explicou Jerônimo.
Isso guiará seu aprendizado e suas habilidades como guardiões. Nesse momento, o chão da câmara começou a tremer levemente. Os símbolos no medalhão de Clara brilharam intensamente, e uma voz etérea encheu o ar, falando em uma língua antiga e misteriosa. "O que está acontecendo?" perguntou Ricardo alarmado. Jerônimo, com um olhar de reverência, respondeu: "É a voz dos antigos guardiões. Eles estão reconhecendo vocês, passando seu conhecimento e poder." Clara fechou os olhos, deixando-se envolver pela energia do lugar. Quando os abriu novamente, seu olhar estava diferente, como se tivesse vislumbrado segredos além da compreensão humana. "Eu vi." Ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. "Vi civilizações perdidas, tecnologias além da nossa imaginação. Vi como os elementos podem curar e transformar." Ricardo e André relataram experiências semelhantes, cada um tendo recebido visões e conhecimentos relacionados aos seus elementos. Jerônimo assentiu, satisfeito. Este é apenas o começo. O verdadeiro desafio será aprender a controlar e canalizar esse poder para o bem da humanidade. Enquanto absorviam a magnitude do que acabara de acontecer, um novo som chamou a atenção do grupo. Era como um canto distante, vindo de algum lugar nas profundezas do bunker. "O que é isso?" perguntou André, tentando identificar a origem do som. Jerônimo ficou sério. "É o chamado das criaturas elementais, seres que existem entre nosso mundo e o reino dos elementos puros. Eles sentem que novos guardiões foram escolhidos." Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Criaturas elementais? Elas são perigosas?" "Nem perigosas nem inofensivas", respondeu Jerônimo. "São forças da natureza personificadas. Respeitá-las e aprender com elas será crucial em sua jornada como guardiões." Ricardo, sempre prático, perguntou: "E como exatamente vamos conciliar tudo isso com nossas vidas lá em cima? Temos empregos, responsabilidades." Jerônimo sorriu compreensivamente. "A vida de um guardião é um equilíbrio constante entre dois mundos. Mas não se preocupem, o tempo flui de maneira diferente aqui embaixo. Horas podem passar aqui, enquanto apenas minutos se passam lá fora." André, que estivera examinando as inscrições na base dos pilares, levantou-se abruptamente. "Isso é incrível. Essas inscrições parecem conter fórmulas, equações que poderiam revolucionar nossa compreensão da física e da química." "Exatamente", disse Jerônimo. "O conhecimento guardado aqui tem o potencial de transformar o mundo, mas deve ser usado com sabedoria e cautela." Clara, sentindo o peso da responsabilidade, perguntou: "E por onde começamos? Como aprendemos a usar esses poderes?" Jerônimo fez um gesto abrangente com a mão. "Cada um de vocês seguirá um caminho de aprendizado ligado ao seu elemento. Clara, você aprenderá os segredos do fogo e da transformação. Ricardo, a água. Lhe ensinará sobre adaptação e cura. André, a terra revelará os mistérios da vida e do crescimento." O canto das criaturas elementais cresceu em intensidade, como se respondesse às palavras de Jerônimo. O ar na câmara ficou carregado, de expectativa. "E quanto ao Arna?" perguntou Ricardo, olhando para o pilar branco ainda intocado. Jerônimo sorriu misteriosamente. "O ar encontrará seu guardião quando for o momento certo. Por agora, concentrem-se em seus próprios elementos." Nesse instante, uma brisa suave soprou pela câmara, apesar de estarem profundamente sob a terra. Clara sentiu como se mãos invisíveis tocassem seu rosto, sussurrando segredos antigos em seus ouvidos. "Preparem-se", disse Jerônimo, sua voz misturando-se com o canto das criaturas elementais. "Sua jornada como guardiões está apenas começando. Os desafios que enfrentarão testarão não apenas suas habilidades, mas também sua coragem, compaixão e sabedoria." Clara, Ricardo e André se entreolharam, uma mistura de excitação e apreensão em seus olhares. Eles sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre. O que começara como uma simples mudança para uma casa nova havia se transformado em uma aventura épica, uma jornada que os levaria a explorar os limites entre o conhecido
e o desconhecido. O canto das criaturas elementais atingiu um crescendo, e os pilares começaram a pulsar com uma luz intensa. Clara sentiu o calor do fogo correndo por suas veias. Ricardo ouviu o sussurro das águas em sua mente e André sentiu a força da terra sob seus pés. Enquanto a energia da câmara atingia seu ápice, os 3 novos guardiões compreenderam que estavam no limiar de uma nova era. Uma era em que os segredos ancestrais do bunker poderiam mudar o curso da história humana. Com Jerônimo como seu guia e mentor, eles se preparavam para mergulhar nos mistérios dos elementos, enfrentar criaturas além da imaginação e desvendar conhecimentos há muito esquecidos. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: a aventura de suas vidas estava apenas começando e o mundo nunca mais seria o mesmo. Nos dias que se seguiram à descoberta dos pilares elementais, Clara, Ricardo e André mergulharam em um intenso período de aprendizado. Jerônimo os guiava através de antigas bibliotecas escondidas nas profundezas do bunker, revelando conhecimentos que desafiavam tudo o que eles acreditavam saber sobre o mundo. Clara passava horas diante do pilar de fogo, aprendendo a canalizar sua energia. Sob a orientação de Jerônimo, ela descobriu que podia criar pequenas chamas na palma de sua mão, controlando-as com o poder de sua mente. O fogo é vida e destruição, explicava Jerônimo. Aprenda a equilibrar esses aspectos dentro de você, Clara. Ricardo, por sua vez, se maravilhava com sua crescente conexão com a água. Ele podia sentir a presença de fontes subterrâneas e, com prática, até mesmo influenciar o fluxo de pequenos córregos. A água se adapta a qualquer recipiente, dizia Jerônimo. Seja flexível como ela, Ricardo, mas nunca perca sua essência. André, sempre o mais cético, encontrava na terra uma fonte inesperada de fascínio. Ele aprendia a sentir as vibrações do solo, a compreender os padrões de crescimento das raízes, plantas e até mesmo a comunicar-se sutilmente com as rochas. A terra é o fundamento de tudo, ensinava Jerônimo. Ela guarda a memória dos tempos. Aprenda a ouvir suas histórias, André. Enquanto os 3 se dedicavam ao domínio de seus respectivos elementos, a vida na superfície continuava. Eles haviam concordado em manter o segredo do bunker, contando apenas a seus familiares mais próximos que estavam envolvidos em um projeto de pesquisa especial. Foi numa tarde de domingo, quando os 3 estavam reunidos na sala da casa de Clara e Ricardo, discutindo suas experiências, que o primeiro verdadeiro teste chegou. O chão começou a tremer levemente, e o medalhão de Clara, que ela agora sempre carregava consigo, começou a brilhar intensamente. — O que está acontecendo? Perguntou Ricardo alarmado. Clara fechou os olhos, concentrando-se na energia que emanava do medalhão. — É um chamado, ela disse, sua voz estranhamente calma. Algo está errado na floresta próxima. Sem hesitar, os 3 se dirigiram para o carro de André. Enquanto ele dirigia para a floresta nos arredores da cidade, Clara e Ricardo se concentravam, tentando sintonizar-se com seus elementos para entender melhor a situação. Ao chegarem à borda da floresta, o cenário que encontraram era alarmante. Um incêndio havia começado, e as chamas se espalhavam rapidamente, ameaçando engolir uma grande área de vegetação. — É hora de colocarmos nosso treinamento em prática, disse Clara, sua voz misturando determinação e apreensão. Ricardo imediatamente se concentrou, buscando fontes de água próximas. Para sua surpresa, ele sentiu a presença de um lençol freático não muito abaixo da superfície. André, por sua vez, conectou-se com a terra, sentindo o pânico das plantas e animais. Posso criar barreiras naturais para conter o fogo, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente com o esforço da concentração. Clara respirou fundo, encarando as chamas. Com um gesto de suas mãos, ela começou a influenciar o comportamento do fogo, direcionando-o para longe das áreas mais densas da floresta. Trabalhando em conjunto, os 3 guardiões lutavam contra o incêndio. Ricardo fazia brotar água do solo, criando uma névoa refrescante que ajudava a conter as chamas. André erguia pequenos montes de terra, criando barreiras naturais para impedir o avanço do fogo. E Clara, no centro da ação, dançava com as chamas, domando-as,
reduzindo-as a brasas inofensivas. A batalha durou horas, embora para os guardiões parecesse ter sido apenas um instante. Quando finalmente o último foco de incêndio foi extinto, os três caíram exaustos no chão da floresta. Conseguimos, ofegou Ricardo, um sorriso de alívio em seu rosto suado. André olhava em volta maravilhado com o que haviam realizado. Isso foi incrível. Nunca imaginei que seríamos capazes de algo assim. Clara, ainda sentindo o calor do fogo em suas veias, assentiu silenciosamente. Ela sabia que este era apenas o começo, o primeiro de muitos desafios que enfrentariam, como guardiões. Enquanto recuperavam o fôlego, uma figura familiar emergiu das sombras da floresta. Era Jerônimo, seu rosto iluminado por um sorriso de orgulho. Vocês se saíram muito bem, ele disse, aproximando-se do grupo. Este foi seu primeiro teste real, e vocês o enfrentaram com coragem e sabedoria. Clara, lembrando-se subitamente do mundo exterior, perguntou: mas e quanto às outras pessoas? Alguém deve ter visto o que fizemos. Jerônimo balançou a cabeça, ainda sorrindo. O poder do bunker os protegeu. Para os olhos dos outros, isso pareceu apenas um pequeno incêndio florestal que foi rapidamente controlado pelas autoridades locais. Ricardo franziu o senho pensativo. Isso significa que sempre seremos invisíveis quando usarmos nossos poderes? Não exatamente, respondeu Jerônimo. O bunker oferece proteção, mas há limites. Quanto mais poderosas forem suas ações, mais difícil será ocultá-las completamente. Vocês precisarão aprender a agir com discrição. André, sempre o mais pragmático, perguntou: e o que acontece agora? Continuamos nosso treinamento? Jerônimo assentiu, seu rosto assumindo uma expressão mais séria. Sim, mas o ritmo vai se intensificar. O que vocês enfrentaram hoje foi apenas uma pequena amostra dos desafios que estão por vir. Enquanto caminhavam de volta para o carro, exaustos mas exultantes, os três guardiões refletiam sobre a magnitude do que haviam realizado e o que ainda estava por vir. Clara, sentindo o peso do medalhão em seu peito, sabia que suas vidas haviam mudado irrevogavelmente. Eles agora carregavam uma responsabilidade enorme. Proteger não apenas os segredos do bunker, mas também o equilíbrio dos próprios elementos. Ricardo olhou para o céu, agora limpo de fumaça, e se perguntou que outros desafios o aguardavam. Água havia respondido ao seu chamado hoje, mas que outros segredos ela ainda guardava? André, por sua vez, sentia uma nova conexão com o mundo ao seu redor. A terra sob seus pés parecia pulsar com vida, contando histórias de eras passadas e segredos há muito esquecidos. Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando sombras longas sobre a floresta recém-salva, os três novos guardiões sabiam que este era apenas o começo de sua jornada. O bunker os havia escolhido, os elementos os haviam aceito, e agora cabia a eles aprender, crescer e proteger o delicado equilíbrio entre os mundos. Com Jerônimo como seu guia, eles se preparavam para mergulhar ainda mais fundo nos mistérios dos elementos, enfrentar desafios inimagináveis e, quem sabe, mudar o curso da própria história. O caminho à frente era incerto, cheio de perigos e maravilhas, mas uma coisa era clara. Juntos, como guardiões dos elementos, eles estavam prontos para enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse. Semanas se passaram desde o incidente na floresta. Clara, Ricardo e André haviam intensificado seu treinamento, dividindo seu tempo entre suas vidas cotidianas e as longas horas de aprendizado no bunker. A cada dia, suas habilidades se expandiam, e com elas crescia também a compreensão da enorme responsabilidade que carregavam. Uma tarde, enquanto estudavam antigos pergaminhos na biblioteca subterrânea, Jerônimo os surpreendeu com uma revelação. Chegou a hora de vocês conhecerem mais sobre a história dos guardiões, disse ele, sua voz carregada de uma seriedade incomum. Há muito tempo, os guardiões não eram apenas protetores, mas também ponte entre o mundo dos homens e o reino dos espíritos elementais. Clara ergueu os olhos do pergaminho que estava lendo, intrigada. Espíritos elementais? Você quer dizer
Que eles realmente existem. Jerônimo assentiu gravemente. Sim, e são tão reais quanto vocês e eu. No passado, os guardiões podiam comunicar-se livremente com eles, buscando sabedoria e orientação. Ricardo franziu o senho, pensativo. E o que aconteceu? Por que perdemos essa conexão? O velho guardião suspirou profundamente antes de responder. Houve uma grande ruptura há muitos séculos. Um guardião ambicioso tentou usar o poder dos elementos para dominar o mundo dos homens. O resultado foi catastrófico. André, que até então ouvia em silêncio, perguntou: que tipo de catástrofe? Terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, respondeu Jerônimo. O equilíbrio dos elementos foi gravemente perturbado. Foi preciso o sacrifício de muitos guardiões para restaurar a harmonia. E, como consequência, a conexão com os espíritos elementais foi quase totalmente perdida. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, enquanto absorviam a magnitude dessa revelação. Clara foi a primeira a quebrá-lo. E agora? Existe alguma forma de restabelecer essa conexão? Jerônimo sorriu levemente, um brilho de esperança em seus olhos cansados. É por isso que vocês estão aqui. A escolha de novos, guardiões depois de tanto tempo, acredito que seja um sinal de que os espíritos elementais estão prontos para se reconectar com o nosso mundo.